Fala, people! Hoje o dia tá incrível, a live tá incrível porque tem um convidado super especial, o Heine. Ele é um coach de alta performance, então vamos só aguardar a galera entrar aqui nessa live de hoje com esse convidadaço pra gente iniciar aí o conteúdo. Então, pra você que tá vendo depois, se liga, aguarda só um minutinho, ou então passa pra frente, que já já a gente entra no conteúdo. E aí, Heine já entrou. Heine, vou aguardar um pouquinho a galera entrar. Deixa eu ver se já dá pra te convidar. Vamos lá. E aí, galera, vamos entrando. E aí, Karine, Andréia, como é que você tá? Tudo bem, meninas? E aí, que bom que vocês chegaram, que bom que vocês estão nessa live aqui. Acabei de iniciar, então o Instagram ele leva um tempinho para poder avisar as pessoas que a live começou, né? Mas para vocês ajudarem, para vocês que já chegaram aqui, para ajudar, clica no coraçãozinho aqui do lado, porque o Instagram é uma forma de o Instagram entender que essa live vai ter um conteúdo legal e aí ele começa a distribuir para mais pessoas, fechou? E aí, Tereoquinha, tudo bem? Berecelinda, como é que vocês estão? Gente, de onde vocês estão falando? Diz aí, que região do país que vocês estão falando que a gente está trazendo aqui para essa live hoje. E o assunto está incrível, eu vou aguardar mais um pouquinho para falar qual é o tema, né, e quem é o nosso convidado. Você já viu os stories, você já sabe quem é, mas eu quero falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. E a Esmalte Viajante, querida? A Esmalte Viajante, ela falou hoje sobre pré-viagem, 5 dicas de pré-viagem. E a gente já até brincou que a gente está em sincronicidade aqui, né? Em sincronia, porque ela também falou disso. E hoje o tema desse nosso encontro aqui é os 5 passos que você pode fazer para realizar qualquer coisa na sua vida. Não só viagens, tá? Aqui a gente fala de viagens como aplicabilidade, como case, né? Mas tudo que a gente traz e vai trazer com o Heine aqui, nosso coach de alta performance, vai ser sobre vida, aplicações que você pode fazer em qualquer área da sua vida, fechou? Então vai clicando no coraçãozinho aí. Você que entrou agora, tem um aviãozinho de papel aqui embaixo. Convida os seus amigos que sempre reclamam, que falam, ai meu Deus, eu não consigo tirar nada do papel, eu não consigo fazer aquela viagem que eu sempre quis fazer, o que eu faço, né? Então, para ele parar de chorar no seu ombro aí, chorar as pitangas, convida ele pra live, tá bom? Vamos lá, eu vou chamar o Heine. Heine, preparado aí? Oi, Dani, Angelita, minha querida. Joyce, como é que você tá? Joyce sempre tá aqui participando. Gratidão, viu? Vamos lá. Cadê? E agora o Heine sumiu aqui dos participantes para convidar. Como é que eu faço? Heine, aparece aí. Achei! Que vamos, que tem conteúdo, gente. Hoje tem assunto. Fique até o final, que essa live não será salva. Não vai ser salva, gente. Então continua aí. Fala, meu querido! E aí, Kézia, tudo bom? Tudo ótimo agora! Ah, que massa, cara. Muito feliz de estar aqui com você, para os seus seguidores, e também para os meus que agora vão começar a entrar, né? Muito feliz, cara. Isso aí. Feliz estou eu, né, gente? Porque vocês viram o planejamento que o Heine fez pra gente? Vocês viram nos stories? O planejamento? Isso que é viajante, né? Fazer um planejamento ali desenhando na areia, cara. Então tem muita intenção aqui no conteúdo de hoje. Então fique até o final, né, Heine? É verdade, Kézia. E foi muito louco que quando a gente conversou ali, né? Aí você falou, pô, então você tem que falar da sua viagem. Como é que foi? Como é que você usou o coaching na sua viagem, né? E aí eu falei, então se eu falei da minha viagem, eu tava na praia quando rolou esse papo. Eu falei, vou fazer aqui na areia esse mapa esse mind map do papo que eu vou bater com o pessoal lá à noite, né? E aí eu já gravei algumas coisas para fazer um spoiler pra Kézia, mas foi bem bacana, bem legal. Peço desculpa pela minha... A iluminação tá legal? Tá me ouvindo bem, Kézia? Tô te ouvindo bem, tá? A iluminação tá boa também. Tá do jeito que tá, vou fora. Vambora, legal. É porque, na verdade, eu tô aqui em viagem, né? A Kézia, não sei se já chegou a comentar com eles, mas eu tô em lua de mel, finalizando a lua de mel, na verdade. Então eu tô em Pernambuco, falo com vocês aqui de Pernambuco, Recife. Então, é isso. Então, peço desculpa se acontecer alguma coisa na internet, iluminação, mas o importante é o nosso conteúdo, né? Exatamente. Prestem atenção e pegue papel e caneta, porque eu também já tô com o meu aqui, que eu vou aprender muito nessa nossa live aula aqui com o Heine. E, Heine, me fala, da onde que tu é e o que que tu faz, cara? Se apresenta aí pra gente. Legal, cara. Bom, eu sou do Rio de Janeiro, mas hoje eu atuo totalmente online, né? Eu sou um coach de produtividade e que eu trabalho, na verdade, com 3 pilares. O primeiro é direcionamento, porque não adianta a gente ficar pensando em produtividade, performance, a gente não sabe onde a gente quer chegar, né?
coleção de hábitos, porque tudo na vida é uma coleção de hábitos saudáveis. Se a gente pegar os melhores cases de sucesso, a gente percebe que eles têm hábitos produtivos. Então, hábitos e, por último, produtividade, que a gente precisa de tempo para fazer tudo que a gente ama, né? Inclusive viajar, trabalhar, seja lá o que for, ou viajar trabalhando, ou trabalhar viajando, como você prefira, né? Enfim, mas hoje me sinto nômade digital. Acho que eu estar aqui hoje para mim é uma felicidade muito grande, porque rompi todas essas barreiras que muitas pessoas desejam e a gente está aqui já desse outro lado, né, Kézia? Então, assim, isso é muito gratificante. Com certeza, a gente não tem mais barreiras. A gente, com o nosso fone, telefone, internet, a gente já consegue trabalhar e vamos embora, né? Então é isso, cara. Mas falo do Rio de Janeiro. Eu tô baseado no Rio de Janeiro por enquanto, né? Vamos ver por quanto tempo eu fico lá. Massa, vamos ver, porque na hora que o mundo chama, não tem como, né, cara? Não tem como. Mas, e aí? Conta pra gente qual que é esses 5 passos, Raine, que você desenhou para dentro da sua viagem, né? Você que tá de lua de mel, qual foi esse processo? Porque assim, gente, uma coisa que eu acho legal quando nós somos especialistas em algo, quando a gente desenvolve alguma técnica, estuda alguma coisa, a gente vai aplicar isso em qualquer área da nossa vida, em qualquer coisa que nós formos fazer, né? E bater uma curiosidade, tipo, Raine, como que foi esse lance, né, da viagem com o coach? Como é que foi isso? Porque a gente se encontrou, a gente se conheceu num evento de marketing digital esse ano. Foi esse ano? Foi, né? Foi esse ano. Foi esse ano. E aí a gente conheceu lá e, meu Deus, que pessoa incrível que é você, Raine. Então, eu tô super honrada de te ter aqui. Porque eu acho que a gente não tem que girar em torno só de um assunto, a gente tem que trazer literalmente trazer todos os assuntos que tangem a nossa alta performance, não só como na nossa vida, como nas viagens também aqui, né? Então, sinta-se em casa, né? Sinta-se em casa. Cara, obrigado pela sua receptividade, Kézia. Realmente é um prazer enorme. Eu acho que a gente gerou muita conexão, né? Nós temos histórias parecidas, viemos de profissões extremamente tradicionais. E você vai ver que hoje até eu vou entrar em papos da nossa gestão estratégica, você vai ver que um dos pontos a gente vai chegar aí. Mas enfim, cara, o que aconteceu? Primeiro que eu casei há 10 dias atrás, e primeiro que a gente não ia fazer nenhum tipo de viagem. Porque, causa de custos de casamento e tudo mais, a gente fez uma festa e a gente, não vamos viajar agora. Só que aí, faltando uma semana para o casamento, aconteceram algumas coisas positivas e a gente falou, vamos fazer a nossa viagem, vamos viajar. E aí, essa viagem, cara, o planejamento dela aconteceu em 3 dias. Foram 3 tardes, a gente ali discutindo, ou 3 tardes com noite, a passagem comprada uma semana antes, nem uma semana, dias antes. E assim, foi muito louca, mas ao mesmo tempo foi a viagem mais extraordinária que a gente fez, né? Foi muito, 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 muito legal a viagem. E assim, vamos começar pelo primeiro passo, começar pelo começo, né? Enfim, o primeiro ponto desse tour foi a gente entender para onde a gente queria ir. E assim, esse é o ponto elementar da nossa vida, né? Primeiro, eu tive que conversar com a minha noiva, antes noiva, agora esposa, Karine, que está aqui nos assistindo também. Beijo para você, Ei, meu Karine! amor. Permitiu estar aqui com a Kézia, né? Porque assim que aconteceu o convite, eu pedi para que ele esteja aqui. E aí entra no primeiro ponto muito importante, né? Que é o alinhamento com seus stakeholders. Como eu não estava sozinho nessa trajetória, eu tinha que, antes de definir que é o primeiro passo e elemento, o foco da minha viagem, né? O que eu iria fazer com aquilo dali, eu tive que alinhar com a Karine, perguntar, e aí, cara, para onde a gente vai? E aí começou os nossos questionamentos, né? No sentido de qual tipo de viagem que a gente espera? O que a gente está esperando e buscando com esses momentos vividos no local que a gente fosse escolher? E aí ela queria, por exemplo, Karine queria ir para o Chile, Karine queria fazer alguma viagem fora do Brasil, e aí ao mesmo tempo eu queria praia. Cara, o que você quer? Eu quero praia. Enfim, e aí ficou naquele dilema, diversas questões. Então, assim, até mesmo antes da gente fazer a definição de foco, a gente até utilizou uma primeira ferramenta do coaching, que é, na verdade, uma ferramenta vinda lá de administração estratégica, que é uma SWOT. Na verdade, é uma SWOT adaptada para decisões qualitativas. A gente pega, o que é essa SWOT, né? Na verdade, é uma matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E aí, dentro de cada quadrante desse, a gente coloca 2 opções, opção A e B. E a gente vê, para a opção A, quais são os pontos fortes da opção A. E aí, quais são os pontos fortes da opção B? E assim eu faço para cada quadrante desse, né? E antes de fazer a análise, eu completo todos os quadros, fazendo opção A e B, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, pontos A e B, enfim, vou pensando de forma geral. Uma coisa só importante é que forças e fraquezas são perspectivas internas, tá? Nossas. Enquanto oportunidades e ameaças são perspectivas externas. Mas, enfim,
Aí essa é uma ferramenta que quem quiser mais dúvida pode mandar depois um direct que a gente conversa e eu explico com mais calma, tá? Mas foi uma ferramenta que a gente utilizou ali para tomar a decisão de onde a gente queria ir. E aí a gente chegou à primeira conclusão que a gente queria praia, e aí ficou entre Alagoas e Porto Seguro. E aí a Karine, com insistência, ela queria Alagoas, eu queria Porto Seguro. Ela falou, não, dá uma olhada em Alagoas. E aí eu fui pesquisar Alagoas. E aí eu descobri que, cara, que mar incrível. As pessoas falam que é um Caribe brasileiro, mas eu nem gosto de falar isso, porque aqui é melhor que o Caribe. Pelos depoimentos que eu tive, aqui tem um mar mais incrível que o Caribe, porque tem uma água quase igual piscina, quentinha, com uma coloração incrível também, enfim. E eu não gosto muito de desvalorizar a nossa terra, né? Porque às vezes a gente olha pra gente como cachorro vira-lata, né? Enfim. Exato, isso é um ponto importante. Sempre comparando com Portugal, sempre comparando com a Europa, né? Mas agora, olha só, Arraial dizem que é uma das melhores praias daqui. E você conhece? Tá ali no Rio e tal. Arraial do Cabo? É. Sim, conheço. Isso e foi aí? até... Isso... Bate Arraial? Como é que é? Porque dizem que é então, melhor. Então, cara, Arraial a gente tem uma água assim muito transparente também, que você vê 10 metros de profundidade de uma forma muito tranquila. Pô, mas a diferença é a temperatura da água, Kézia. Uma água quentinha que não dá vontade nem de você sair de dentro dela e uma piscininha de tranquilidade, né? Então, assim, isso foi um ponto totalmente diferente do encontrado no Rio. Mas, assim... E o que a gente chegou à conclusão? Do foco da nossa viagem. E isso é elementar em qualquer elemento em qualquer ponto da nossa vida. A gente tem que ter foco. Saber. É isso daí. Esse o primeiro passo, né? De tudo. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Qual a viagem que você vai fazer? Você quer o quê? Você quer autoconhecimento? Você quer desenvolver a sua carreira? Quer desenvolver o seu negócio? O que você está buscando com essa viagem? Então, você entender de fato o que essa viagem que você espera como retorno daqueles momentos é extremamente importante para você tomar uma decisão e delinear o seu foco. E foi isso que a gente teve que alinhar, eu e Karine, para a gente conseguir ter uma viagem extraordinária. Então, o primeiro ponto que a gente teve lá atrás, e foi legal que isso foi muito intrínseco para a gente, justamente focar. Cara, peraí, porque a gente começou a ver passagem para tudo que é lugar, e aí passagem você sabe melhor que a gente, o pessoal que viaja melhor do que eu, então, né, de como que tem que pesquisar e como que isso dá trabalho. Entra num site, entra em outro, entra de madrugada, entra de manhã. Enfim, quando você tem múltiplos destinos, como que isso se torna difícil? Então a gente definiu um foco, primeiro ponto. E aí depois desse ponto definido, Alagoas, a gente falou, cara, legal, vamos e voltamos de Alagoas, o que a gente pode fazer em Alagoas? A gente gosta muito de uma road trip. Então a gente entender também, se autoconhecer, né? A gente tem muito conhecimento sobre os nossos valores, o que a gente gosta, do que vai agradar ou não, e a gente gosta muito de uma road trip. A gente falou, então bacana, vamos para Alagoas, a gente volta de Recife. Então a gente voou para Alagoas, e aí, Alagoas, a gente alugou um carro. E aí, a gente só definiu da viagem. E isso foi o mais louco, que foi a primeira viagem que a gente fez assim, Kézia. Os 2 primeiras noites. A gente sabia que a gente ia estar em Pajuçara nas 2 primeiras noites. O restante da viagem, a gente sabia quais eram os pontos que a gente tinha que passar, turísticos e tudo mais. Mas o restante da viagem a gente deixou para fazer, né, planejando, acontecendo a viagem, né? E assim, isso para mim foi muito novo. Eu sou um coach, Karine é engenheira de produção, então a nossa vida é toda dentro de um papel, de um método, de um planejamento, e a gente se permitia esse risco, foi muito bacana. E aí entrou o planejamento. Na verdade, cara, beleza, já que a gente não sabe onde dormir, qual é a pior coisa que pode acontecer? E isso foi muito bom porque te tira medo. E o medo muitas vezes nos paralisa, né? Então qual é a pior coisa que vai acontecer? A gente vai alugar um carro, então a gente vai dormir no carro. Então beleza. Então a pior coisa é a gente achar algum buraco para dormir dentro do carro. Então isso já estava acalmando o coração. E principalmente, né? Pelo tempo que a gente tinha, às vezes a gente, num planejamento, a gente não tem muito tempo. A gente tem que focar nas prioridades. E as nossas prioridades eram, né? Primeiro, passagem. O carro, porque a gente sabia que ia ter esse translado e seria mais pelo tipo de viagem que a gente gosta, aí eu entro mais uma vez no foco, né? A gente sabia que o carro iria nos satisfazer. E terceiro ponto, no sentido, pensando, né, dentro do planejamento, já que eu tinha pouco tempo de trabalho, eu tinha que focar naquilo que era elementar, naquilo que era mais importante, naquilo que realmente ia me trazer mais vantagem ao longo da minha viagem, né? Então eu, de certa forma, negligenciei as hospedagens, reservei os 2 primeiros dias, até por causa que o casamento estava batendo na porta, e executei o restante, planejei o restante de forma adequada. E aí um ponto legal dentro do planejamento é atentar, que a gente teve muita atenção às condições gerais. Aqui, por exemplo, aí fica a dica para quem quer vir para Alagoas, acompanhar a Tábua das Marés.
porque as praias daqui só são bacanas na maré baixa. Se você viajar para cá numa maré ruim, você não vai aproveitar a praia. Então você entender também dentro do seu planejamento os detalhes, as peculiaridades do seu projeto, que seja da sua viagem, seja do que for, é muito importante. Da região qual você vai estar inserido. Às vezes mais importante do que você saber onde você vai ficar é saber a cultura da região, no sentido até para você chegar ali mais adaptado, de sabendo o que vai esperar. Não sei, também você passou por isso, né, Kézia? Que você já fez bastante andanças no mundo. Como é que é isso para você também? Então, isso, cara, isso rolou? Faz parte, isso daí faz parte até do meu método do curso online, porque a primeira coisa que eu faço na minha viagem é ter clareza do que eu quero e do que eu quero extrair mesmo daquele lugar, né? Então, isso que você está detalhando aí, eu tô vendo minha wishlist lá, as colunas do Excel, né? Porque é muito estabelecer a experiência, né? E aí, depois da experiência, quais são os melhores lugares que te oferece aquela experiência, né? E depois, qual é o melhor período para você visitar esse lugar para ter essa experiência, né? É como se fosse um funil, né? Um funil que você fosse tirando o melhor para extrair uma viagem incrível, né? E assim, cara, não só isso. Hoje com o Google, sinceramente, só faz uma viagem ruim quem quer. Porque é engraçado que a gente até olhava outros turistas, a gente fez as piscinas, a gente foi às piscinas. Tá por aí? Travou aí, galera? Será que travou? Eu te escuto. Aí, agora Tô voltou. te escutando. Voltou? Então, por exemplo... E aí? E aí, eu fui, na verdade, em Porto de Galinhas, a gente atravessou andando, sabe? A gente não pegou nenhum tipo de jangada, nem nada. Foi uma aventura, assim, super incrível, porque a gente tinha muito conhecimento do local onde a gente estava viajando. A gente sabia qual era... A gente podia ter ido de stand-up, a gente podia ter ido de jangada, de lancha, de caiaque, mas a gente sabia que a aventura de ir andando, do medo de você pisar em alguma coisa, enfim, várias coisas iam nos satisfazer justamente porque a gente conhecia e entendia qual era a experiência que a gente estava buscando com aquela viagem. E isso entrou, de certa forma, no nosso planejamento o tempo todo. Isso foi muito importante e isso que provocou, né, a gente... Quando a gente pensou no planejamento alinhado com essas expectativas, foi isso que provocou essa viagem ser extraordinária. E aí, a gente entra num outro ponto. Vocês vão me ver aqui olhando um pouquinho para baixo, é porque eu fui fazendo algumas anotações, muitas informações, para não me perder, tá? Mas aí a gente também pensou nesse schedule de planejamento. Qual era o custo? Qual era o nosso prazo? Quanto que a gente tinha para gastar por dia? É claro que é diferente de uma viagem, às vezes, mais longa e tudo mais, que você vai ter que se sustentar ali, mas isso é importante. Eu estou indo com capital, né? Esse capital dura quanto tempo naquele local? Qual é o custo de alimentação? Como que a gente, nos primeiros dias, chegou turistando, né? Felizes, gastamos. Opa, vamos aqui economizar na alimentação? E aí, por exemplo, em locais que eram até mais caros, porque eram mais turísticos, a gente economizou na alimentação. Porque a gente foi ali buscando alternativas, né? Porque a gente também tinha o controle desse nosso planejamento. Enfim. Então, assim, custo, prazo... E uma dica aí, agora, né, para nós viajantes, essa previsão de quanto custa, você pode encontrar no site Quanto Custa Viajar. É um site mega preciso que tem ainda opções para você colocar o seu estilo de viagem, sabe? Então você coloca lá, não, eu sou mochileiro, quanto sairia para eu ir na Amazônia? Né? E ele dá ali todo o custo de passeio, de hospedagem, é incrível. Segue, Raine. E aí, cara, também as datas, né? Igual você falou, igual o esquema das marés. Assim, a gente veio aqui, tá rolando Caruaru, por exemplo, é a maior festa junina do Brasil, né? Junto com Campina Grande, vamos fazer os parênteses, né? São as duas maiores festas juninas do Brasil. Não então, dá assim, briga. Isso. Justamente, Kézia, pra gente não ter polêmicas, né? Então, assim, a gente poderia ter ido a Caruaru também, porque a viagem foi tão, às vezes, apertada pra gente, a gente não foi, mas era algo que a gente poderia ter inserido no nosso planejamento, mas é uma data típica. Caruaru só acontece em junho, que é a festa junina aqui no Brasil, né? Enfim. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que ficar atento também. Só que quando a gente vai entrar em ação, dá medo, né? Pô, assim, você não imagina de que quando que a gente já passou pelo segundo pilar e estamos entrando no terceiro, que é justamente a ação, porque não adianta nada a gente ficar falando aqui com um discurso bonito de WhatsApp, com um discurso bonito de rede social, meu sonho, eu quero fazer e acontecer, e não colocar a mão na massa. E não entrar em ação. A gente só tem resultado com mão ação, não tem pra onde a gente fugir, né? Então, assim, só que quando a gente entra em ação, dá medo.
pra gente, então, que trabalhamos dentro de uma perspectiva totalmente planejada da nossa vida, ir para uma viagem totalmente aberto, cara, isso foi um medo muito grande. Então, pensar naquela pergunta de qual é a pior coisa que pode acontecer nos ajudou muito e, principalmente, entender que a gente ia lidar com circunstâncias aleatórias ao longo do caminho e que não adiantava a gente ficar estressado. Eu lembro que a gente chegou em Porto de Galinhas, foi uma viagem cansativa, uma perna cansativa da viagem que a gente fez, e a gente começou a bater cabeça em relação à hospedagem, porque a gente queria ficar perto do mar, mas não queria gastar muito dinheiro. Então, assim, a gente começou a negociar, e fica uma dica para viajante: negocie. Não tenha medo de negociar. Todo mundo já dá seu preço esperando ali uma contrapartida. Se a pessoa não já tiver te dado aquele preço com a contrapartida, né, com desconto, que muitas vezes isso acontece, a pessoa, ela já negocia, cara, porque a pessoa ali tá na expectativa. Ainda mais em viagens, quando percebem que você é turista, não tenha medo, né, Kézia? E engraçado, né, Raine, que a gente se acha brasileiro esperto, né? Quando eu morei na China, para eu comprar uma caneta, eu levava 40 minutos. Porque a caneta começava com, sei lá, não lembro a quantidade, mas tipo, com 1.000 yuans, terminava com 10 yuans, sabe? É uma negociação constante, né? Nesses lugares turísticos, a gente sabe que tem que negociar mesmo, é fato, fato, fato. E não ter medo da negociação, isso é importante, porque muitas vezes a gente se bloqueia. Nem vergonha, não é vergonha nenhuma negociar. Kézia, eu vou te ser sincero, a gente ficou em hospedagens altíssimo nível, porque a gente não teve vergonha de negociar. A gente ficou num flat em Porto de Galinhas, de frente para a praia, da Praia do Centro, num nível assim absurdo, de 3 quartos, até era muito exagerado, porque a gente, para nós dois apenas, né? Mas assim, pelo nível de uma diária em outra pousada. Porque é negociação. Entendeu? E eu bati o pé, falei, não, meu valor é esse, e a pessoa no final falou, beleza, vou fechar com você. E foi, entendeu? Outros deram um não. Mas a gente tem que insistir, principalmente a partir do momento que você entende as expectativas da viagem, você tem que estar atento às circunstâncias que ela vai oferecer ali pra você. A gente sabia que dormir no carro poderia ser uma opção. Né? E assim, a gente entender, uma coisa legal que a gente se faz, pergunta muito, é entender, cara, como a gente minimiza esses aspectos negativos. Porque quando a gente está em ação, a gente percebe que os desafios vão aparecer. Os desafios que a gente já mapeou e outros desafios que a gente não mapeou. Então uma coisa importante é a gente parar, analisar e pensar como que eu posso transpor esse desafio. Uma coisa é feio que eu vou falar agora, mas é importante, a merda fede. É ruim, tá? É nojento, tu quer vomitar, quer reclamar. Mas, cara, se tu ficar reclamando que tá tudo sujo de merda, vai adiantar o quê? Você tem que ir lá tomar um banhozinho, né? Então, assim, não adianta a gente focar no problema. A gente tem que pensar em como a gente sai daquilo dali, né? E isso, né, principalmente eu imagino numa rotina de viagens, essas variações, essas variáveis vão acontecer o tempo todo. E até mesmo na pré-viagem. É constante isso. Você vai ter que estar ali apto e aberto a estar se adaptando para superar essa estratégia. E tá aí a essência da viagem. É fazer você sair dessa linha, assim, sabe? Que é a nossa rotina. E você fazer isso aqui, sabe? Altos e baixos. A viagem, ela traz resiliência justamente nesses momentos de desafio, né? E eu até estava comentando num grupo de desafio que eu fiz para mulheres, né? Que mulheres que sofrem com medo de ir viajar, de viajar sozinhas. E aí teve uma vez lá eu tava, meu Deus, eu não lembro onde é que eu tava, mas eu tava no Chile, alguma coisa assim, e eu não consegui voltar, eu não tinha ônibus para eu voltar embora para a cidade onde eu tinha que me hospedar para no dia seguinte pegar o voo. E eu tava assistindo um concerto dos Beatles, de cover dos Beatles, Haime. E aí nossa, quando eu fiquei sabendo daquela notícia, eu falei, nossa, eu vou embora agora e perco o show, ou eu assisto o show e depois eu me viro. E aí, antes do show começar, eu lembro que eu peguei meu celular assim e fui elencando tudo que podia acontecer, todas as situações que eu poderia tentar para poder ir embora, Ótimo. né? Então, a primeira opção foi, vou pegar carona. A segunda, eu vou perguntar se tem um táxi ali no hostel. Se não deu, eu pago uma diária no hostel para dormir no hostel. Se não deu o hostel, sabe? Eu ligo para alguém, mas assim, sempre tem uma solução. E você saber classificar soluções para resolver aquele problema é o que te faz ir para frente. Isso aqui não deixa a gente paralisar.
né? E assim, uma coisa também importante que você trouxe, Kézia, é o seguinte, a gente sair do dilema do prisioneiro, né? Que só tem uma opção. A gente tem que pensar qual uma opção, 2 opções, 3 opções. Cara, quanto mais opções a gente consegue gerar, mais confortável nós iremos nos sentir e realmente mais opções de solução nós iremos ter. Então, assim, essa solução que você pensou, vou táxi, hostel um dia a mais, enfim, isso é muito importante também, porque isso vai nos deixar mais confortável. E a gente sai desse dilema do prisioneiro, né? E assim, ninguém vai morrer, né? Ninguém morre, gente. Assim, sempre tem uma solução. Às vezes é porque você não tá enxergando, porque você tá tão nervoso, tá tão nervosa que tu não tá enxergando. E a mesma situação, Raine, a gente passou provavelmente na nossa transição de carreira, né? Quando você tá na merda, como o Raine falou, quando você tá na merda, você fala, cara, eu não sei mais o que fazer, mas eu não posso estar aí, porque eu não sei se eu sei fazer alguma coisa, né? No que eu sou boa. E aí você fica com esse dilema de que eu não sou boa, eu não sei fazer nada, não sei o que lá, e você paralisa. Não, vamos continuar aqui, porque aqui tá melhor, aqui tá confortável, aqui eu não vou passar fome, que eu vou sofrer. E também uma coisa, Kézia, porque aqui, a rede social é palco, né? As pessoas às vezes se comparam muito com gente que está muito a anos-luz delas. E a gente se inibe com isso. E quando, na verdade, a gente não tem que ficar preocupado com esse grande projeto. Muitos clientes meus no coaching em si, eles também ficam muito preocupados e ficam agoniados. Eu tinha uma cliente, por exemplo, que ela queria fazer um doutorado e ser professora. Era o grande sonho dela. Só que toda vez que ela olhava para o doutorado e professora, ela ficava com medo. Porque, cara, realmente, eu não falei um pouco da minha vida pregressa, mas eu sou engenheiro, fiz o mestrado, estou com meu doutorado trancado. Então eu sei o que é realmente esse desafio. Mas, cara, eu não posso ficar olhando lá para minha tese, para o título final, para a defesa. Eu tenho que segmentar em pequenas ações. E isso é muito importante na nossa ação. Ao invés de a gente ficar pensando, cara, eu vou lá para a China, como é que eu vou fazer isso e tudo mais, qual é a primeira pequena ação que você tem que tomar? E a partir disso vai segmentando todas as ações de forma conectada. E isso é muito importante. E entender que normalmente vão ter problemas que a gente vai ter que melhorar continuamente, elaborar justamente essas estratégias de superação. E a gente entra nesse 4º pilar. Lembra, a gente já passou por foco, planejamento, entramos em ação, principalmente segmentando essa grande projeto em pequenas ações congruentes e coerentes, e a gente entra nesse 4º pilar, que é justamente esses problemas que vão acontecer, esses desafios que vão se propor, e a gente vai ter que evoluir o nosso mindset, a gente vai ter que ou melhorar as nossas habilidades, sejam lá o que for, seja a nossa língua, seja a nossa negociação, seja a nossa disposição ao trabalho, não sei, mas a gente vai ter que elaborar estratégias de superação para a gente evoluir continuamente. E, assim, um aspecto da negociação com o viajante, eu descobri ao longo da viagem. Na verdade, eu vou fazer aqui jus, não fui eu que descobri, foi Karine. Karine é a melhor negociadora que eu. Karine é o bicho para botar faca no pescoço dos outros, é meu pitbullzinho. Então, assim, Karine que, na verdade, falou, cara, por quê? A gente viu pelo Booking, e ainda bem que a gente não reservou pelo Booking, porque a pousada era muito ruim. Foi na primeira noite, aí a gente, caramba, e agora o que a gente faz? Começou a ficar nervoso. Não, vamos jogar no pai dos burros, Google Maps, pousadas. E aí começou a mapear, entramos em contatos, ligamos, achamos a pousada. A gente foi para um quarto muito melhor, pagando um valor inferior, porque a Karine, vai lá e dá tal valor. Aí eu falei, vou lá. Aí eu voltei para negociar no balcão da pousada e foi dar o tal valor e justamente a gente aprendeu esse pilar da negociação justamente superando os desafios, né? O primeiro desafio apareceu ali da viagem e a gente teve que aprender, a gente tem que negociar na viagem. Então, assim, isso é algo importante. E uma outra coisa é falar com as pessoas os locais, os nativos. É essencial. Total. Muitas vezes a gente viaja e fica naquela vergonha de falar inglês, falar espanhol, ou não sei, a língua que você tiver, no país onde você estiver, a gente fica com vergonha de falar com as pessoas. E isso, a gente deixa de absorver a cultura, que a cultura é muito bacana, a troca com as pessoas, isso não tem igual, isso é um valor muito grande. E um outro ponto, a gente às vezes perde, não sabe onde estão os melhores restaurantes, os melhores pontos realmente. Eu conheci pontos, por exemplo, tem uma praia Patacho, por exemplo, em Alagoas, que ela tem uma extensão enorme. Eu fui em pontos dela porque eu fui curioso. Porque eu saí andando de carro ali dentro, fui conversando com as pessoas, e tem caminho aqui, eu chego à praia. E aí eu cheguei num ponto da praia muito estonteante, porque era o encontro do rio com o mar, estava seco, a barreira de corais lá dentro. A gente tinha quase 200 metros para dentro do mar de terra seca, a gente andando literalmente no fundo do mar. Então, assim, a gente só descobriu porque a gente conversou com as pessoas e porque a gente se permitiu fazer aquilo dali e estar ali, né? E um outro ponto elementar.
Fala, desculpa, Kézia. Peraí, e é um processo, vou pegar esse gancho, né? E é um processo, porque assim, na pré-viagem, existem duas coisas, a pré-viagem e durante a viagem. Na pré-viagem, eu super recomendo você pesquisar em blogs e você procurar no TripAdvisor também, né? Só que é o seguinte, Perfeito. o TripAdvisor é aquela coisa assim, muito... Maria vai com as outras, né? Tá todo mundo indo lá, mas às vezes pode ter aberto um senhorzinho, abrir um restaurante lá, local e tal, e não vai estar no TripAdvisor, então ele vai estar super mal ranqueado, né? Então, assim, é legal, o brasileiro gosta muito disso, tem pesquisa sobre isso, o brasileiro gosta de tendências, gosta de comer bem, gosta de ir em lugares né, ranqueados, né? Mas, assim, tente não deixar a sua viagem só para lugares ranqueados do TripAdvisor, deixe um espaço, e meu conselho é que seja o maior espaço, né, um espaço para as recomendações dos locais. Então, a primeira coisa que você faz quando você chega no hotel não é perguntar pro balconista e nem pro gerente, não. É perguntar lá Até pro porque porteiro. o balconista vai te botar na agência de turismo dele, né? Pô. Eles vão te indicar coisa pra turista. Você tem que falar com o mocinho que tá abrindo o portão lá, entendeu? Tipo, não é a galera que tem muito contato com o turista. Uma das coisas... Sabe assim, Pode falar. Eu perguntei do cara que eu fui pegar meu carro na agência, ao porteiro, ao taxista, todo mundo que eu encontrava, o que eu não posso deixar de conhecer aqui. Taxista é o canal, Uber é o canal. Agora, motorista de ônibus, eu sempre tive excelentes surpresas com os motoristas de ônibus. Quando eu entro no busão, eu já sento do lado do motorista e vou papeando, conversando, perguntando. Inclusive, gente, não só sobre aonde ir, mas sobre como está a economia, quanto custa os apartamentos, qual é o custo de vida, se ele vive bem, se tem aposentadoria naquele país. Sabe? Coisas básicas para você entender o funcionamento daquela economia, sabe? Perfeito. E ali ele vai te falando da segurança, principalmente nós mulheres, né, que costumamos ir sozinhas. Primeira coisa que eu perguntei segura aqui e tal, não sei o que lá, como é que é andar nesse bairro, por exemplo. Né? É ali que você vai encontrar informações que tu não encontra no Google. É verdade. Entende? É verdade. E assim, Kézia, você falou, eu tinha separado aqui 4 pontos que você falou segurança, eu lembrei. Saúde, segurança, entretenimento e cultura. Foram as 4 coisas que eu mais pesquisei para conseguir fazer realmente essa viagem bacana. Foram esses 4 elementos, assim, saúde, segurança, entretenimento e cultura. Justamente para conseguir gerar essa experiência positiva, né? Que é o que a gente busca no final das contas. A gente quer ter uma experiência positiva. E assim, um outro ponto, Kézia, é muito importante dessa melhoria contínua, e eu não digo isso só na viagem, mas é algo que eu venho mudando meu mindset em vibração, cara. A gente tem que emanar aquilo que a gente espera receber. Ou seja, se você numa viagem quer encontrar com pessoas boas, se você quer encontrar com pessoas que te ajudam, cara, seja essa pessoa. Primeiro você tem que se comportar como aquilo para você receber aquilo dali. Porque muitas vezes a gente espera receber coisas, mas a gente não está emanando aquilo dali para o mundo. E aí foi muito maneiro porque há uns 10 dias eu estou hoje morando em Botafogo, no Rio, né? E bem ali perto da Urca. Então onde eu moro é rota de turista. E aí eu tava saindo para correr, eu encontrei com uma indiana perdida. Ela tava indo para um lugar de altíssimo risco, que poderia ser assaltada e tudo mais, que as pessoas só passam de bicicleta ou correndo, enfim, ficam alguns menores, né, que corria ali um certo risco de assalto, enfim. E aí eu parei, conversei com ela, levei ela a um ponto turístico no Rio, eu ajudei ela a ir para uma ilha aqui no Rio de Janeiro, que se chama Ilha Grande, que eu também recomendo a viagem, que é, excelente. Então eu ajudei ela com a agência de turismo, falei quais eram os horários, falei para a agência de turismo qual era o hotel dela, enfim. Eu ajudei ela de uma forma que eu fui ajudada agora na viagem. De pessoas me dando coisas, pessoas sem eu nem pedir. Em Porto de Galinhas, cara, foi a experiência mais surreal do mundo. Por quê? A gente se encontrou com um vendedor na praia e ele estava me vendendo um passeio de jangada. No final das contas, ele me ensinou a ir a pé para as piscinas naturais. Aí, beleza. Ele estava me vendendo, no final ele me deu. De graça. Fiquei super feliz, né? E aí, não só isso, a gente começou a ir nas piscinas naturais. Aí o cara falou assim, cuidado com os corais. Só que o sol saiu, ficou nublado. Aí não dá mais para ver os corais, né? Aí eu sou medroso pra caramba, eu confesso que eu sou muito medroso, eu olhei pra trás, Karine também, eu falei, agora a gente não pode correr não. Aí eu falei, como é que a gente vai fazer? Cara, do nada, surgiu um senhor na minha frente, com um snorkel, com uma máscara, que aí eu perguntei pra ele, por onde a gente vai? Ele, é por ali.
O cara foi nos guiando simplesmente até os corais, até as piscinas. Nossa. Ele sentou, me ajudou a subir nos corais, ajudou a Karine a subir e depois o cara sumiu. Eu não vi mais o cara na viagem toda. Ou seja, a pessoa apareceu ali para me ajudar. Por quê? Agora, é justa... Fala. Pode falar. Termina, pode falar. É justamente desse movimento. Eu me proponho a ajudar e vou recebendo aquilo dali em troca, né? Então essa vibração é importantíssima. E você sabe qual que é o código do viajante? Não. É o bem. Porque Maneiro. o que você tá falando, Heine, é o que a gente experiencia dia após dia. Todas as horas, todas as partes que eu achei assim, nossa, fudeu, acabou agora, vou morrer. Por exemplo, quando eu atravessei a fronteira da Índia com o Nepal, 2 horas da manhã, sozinha, né? Apareceu um cidadão lá, um indiano que falava inglês do nada, que até então foi o meu maior risco de morte até hoje, foi nesse momento aí, porque era um lugar cheio de caminhoneiros, sabe? Era super arriscado. Eu paguei o hotel mais caro da minha vida, porque eu tenho cara de europeia, aí o povo acha que eu tenho euro, né? Lá na Índia eles achavam que eu tinha euro. E aí eu tinha, moço, não, eu sou Brasil, Pelé, só falava Pelé, a galera, entendi, bom, vamos abaixar, 5%. E aí paguei um hotel super caro e fiquei morrendo de medo, eu afastei todos os meus móveis do quarto na porta, porque eu tinha medo deles terem uma chave extra, abrir o quarto e me levar embora, sabe? E mesmo assim tem almas boas. O tuk-tuk que me carregou lá, sabe, para pegar o visto, para ir pro hotel. Meu Deus, aquele homem, senhor, ele não falava inglês e a gente só se conectava com gesto e com olhar, sabe? E ele cuidou de mim 2 horas da manhã. E a todo momento é você dando bem, dando, e vira vício, e fica vício. Porque quando eu voltei para Brasília, quando eu voltei do meu sabático, eu tava andando uma hora numas ruas aqui perto, e eu achei um menino perdido também, igual você. Ele era árabe, era de Dubai, ele morava em Dubai, e ele tava meio desorientado, assim. E aí eu, na hora, e aí, tá precisando de alguma coisa? O que você tá procurando e tal? Como se eu tivesse carro, eu tinha levado ele, né? Mas assim, esse o espírito. Uma vez que você experimenta a bondade do outro e você começa a retribuir, porque de tanto que você recebe, você quer fazer também, né? Então, isso é uma das coisas mais lindas que a viagem traz pra gente. Essa responsabilidade com o outro, né? Cara, e assim, isso é um movimento muito intenso, Kézia, porque as coisas não param de acontecer. E eu falando com a Karine, porque assim, a física quântica explica isso, né? Já trazendo até um pouco para o universo do coaching, a física quântica explica isso, tudo no nosso mundo é energia, no final das contas. Então, assim, a gente vibrar com energias superiores é extremamente importante. E eu venho batendo muito nessa tecla ultimamente com a Karine, né? Falando, cara, a gente tem que vibrar melhor. E assim, foi muito legal essa viagem, porque foi como se a recompensa desse esforço em vibrar melhor viesse de forma mais concreta, de pessoas aparecendo, de oportunidades acontecendo, da gente ficar no ponto de a Karine chegar numa pousada em Maragogi, que é um local super turístico, e ela encontrar com o dono da pousada, do dono da pousada falar assim pra ela, minha filha, quanto que você quer pagar? Foi essa a pergunta. Eu falei, Karine, o cara te amou, Karine. Você vai com a Karine. Vai viajar com a Karine, Kézia, marca uma viagem que essa menina é boa, cara. Que aí o cara perguntou pra ela, minha filha, quanto que você quer pagar? E aí a gente pagou quase o preço de uma hospedagem, enfim, no quarto de frente pro mar com sacada, enfim, incrível, justamente nesse ciclo, né? E a gente fala, cara, como é que isso aconteceu? Só agradecer mesmo a Deus por tudo que tá mandando e continuar praticando bem e ajudando, né? E olha como essa vulnerabilidade é boa, né? Porque a gente tem essa questão do controle. Não, porque eu tenho que organizar tudo, eu tenho que organizar toda a viagem. Eu também tenho feito testes, adoro teste, Heine. E ultimamente eu tenho feito testes parecidos com o que vocês fizeram na questão de hospedagem. No Uruguai, eu fiquei, eu não sei o que aconteceu, mas lá em Montevidéu eu deixei tipo 2 dias reservado, e se eu gostasse do lugar eu continuaria, e se eu não gostasse eu mudaria para outro. E hoje, aquele resultado daquele teste é de que eu não fico mais que 2 dias num hostel ou num hotel, porque eu fico entediada, eu gosto de lugar novo. Então eu mudo de hotel, eu vou para outro canto, eu vou para outro lado da cidade, né? E essa vulnerabilidade também de não deixar tudo planejado faz colher frutos como vocês colheram, com desconto. É verdade. O ato de negociar ali na hora, que no Booking não é possível, né? Você só consegue isso negociando ali. Né? Um hack de viagem, isso aí, cara. Reserva sua primeira noite e as outras você negocia, né? Aí. É verdade. Assim, é um risco também, né, Kézia? A gente também não pode
Isso daí tem os dois lados, mas... Mas assim, nenhum lado vai dar merda, porque assim, tudo é pra aprender, na verdade, tudo é pra aprender. Se não é bênção, é lição. Pô, se não deu ali naquele hotel, vai pra outro, conhece outro. Não tem como, não tem como ficar ruim, assim, na minha opinião. É meio louco isso, mas é o que você faz com o limão, né? Que limonada que você consegue fazer ali com esse... É verdade, cara. E assim, cara, e aí pensando, né? A gente já passou por 4 pontos. E por último, é claro, que a gente mais quer resultados, né? Que é o último pilar desses 5 passos que a gente trabalhou. A gente viu foco, planejamento, ação, melhoria contínua. E claro, a gente quer colher os nossos resultados. Só que resultado tem alguns pontos que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Resultados nos gera ansiedade. Só de falar, cara, quais são os resultados que você quer entregar esse ano? Você vai palpitar teu coração, sua mente vai fritar, no sentido de, caramba, o que eu vou entregar? Então você tem que saber administrar tanto a ansiedade de esperar o momento certo de chegar, se você sabe que você está na estratégia certa, se você está bem planejado, tudo esquadulado, até mesmo para a transição de vida, né, Kézia? Muitas pessoas te seguem e buscando justamente viver esse lifestyle de viajante, de monetizar o sonho dela, né? Então, assim, a gente entender que isso não é de uma hora para outra. A Kézia não chegou aos seus 26 mil seguidores com seu curso online, quando você entra lá, enfim, de uma hora para outra. Então, às vezes, a gente fica ansioso por essa questão dos resultados e deixa com que influencia todos os demais pilares. Às vezes a gente está focado, tem um bom planejamento, está até entrando em ação, mas a gente fica tão ansioso por os resultados que joga tudo pro alto. É claro que a gente tem que saber. Desculpa. Fala e palco também. E palco também. A gente fica tão ansioso olhando o palco dos outros, né? Porque muita gente me procura, Raine, tipo assim, eu quero crescer, e como é que faz para crescer e tudo mais. Só que é muito relativo, porque as pessoas estão vendo que, às vezes, é o crescimento do outro que está dando resultado para ele, mas não necessariamente. Às vezes não é o crescimento da sua conta aqui no Instagram, de quantos seguidores você tem, que vai te trazer resultado. Né? E sim as suas estratégias, e sim as metas bem elaboradas, né? Os sonhos bem scriptados ali. Na minha parede, ao invés de eu colocar a meta do ano, eu coloco a meta do mês, tá ali, um post-it com a meta do mês. Entende? Então, eu diminuo a ansiedade, porque eu não são milhares, 1000 alunos que eu tenho que fazer no mês. Não, são 10, digamos assim, sabe? Pensando dentro do curso online, né? Então, é ir devagar, mas ir olhando só, se comparando com você, com o seu processo, e não com o do outro. Perfeito, cara. O nosso maior desafio, cara, e isso eu trabalho muito, eu aprendi isso nadando. Muito tempo atrás, eu fiz natação, né, cara, e isso eu aprendi lá. Muitas vezes eu nadando, por ser muito ansioso, eu olhava pra raia do lado, pra ver onde meu amiguinho tava, porque eu queria ganhar, eu sempre fui muito competidor, né. E eu comecei a entender, cara, toda vez que eu olho pra raia do meu amiguinho do lado, eu podia estar encaixando uma abraçada melhor e chegando mais longe. E aí, o que eu aprendi? Na verdade, eu aprendi de forma muito dolorosa. Eu fiz um dos meus melhores tempos na minha vida e perdi, fiquei em segundo. E aí eu entendi e falei, cara, não adianta você ficar olhando pro lado e tudo mais. E eu olhei umas 3 vezes ao longo da prova. E de repente foi coisa pequena que foi ali. Essas 3 olhadas foi que me tirou a prova. Então assim, eu tenho que me concentrar na minha performance. Eu tenho que fazer uma performance correta e a competição é comigo mesmo. Eu não preciso ficar olhando pro outro. E às vezes a gente fica olhando quantidade de seguidores. Hoje eu tenho 530 seguidores, mais ou menos. Eu sou muito feliz com esses 530 seguidores. Porque se eu pegar 20% desses meus seguidores hoje, eu não consigo dar vazão de conta deles. Essa é a verdade. Exatamente. Então, assim, isso aí. A gente fica hoje, se você converter... Você hoje tem prazo para converter, sei lá, 30% dos seus seguidores, você vai enlouquecer. Então, assim, se eu pegar aí seus 26 mil, 6 mil hoje fazendo lá a matrícula no curso, é claro que você vai ficar, fiz meus 6... Nem dá. Nem dava. Não, ainda não. É o que eu tô falando. E assim, às vezes a gente se cobra por isso. E quem está começando se cobra demais por esses resultados, e aí faz com que a gente jogue pro alto boas estratégias, a gente está semeando e entender que é longo prazo. Não adianta, Raine, eu fiz uma transição de carreira, eu era engenheiro, fui professor universitário e saí da minha profissão para ser um coach. Assim, e como que eu fiz essa transição de carreira? Primeiro, eu fiz uma reserva financeira esperando o meu período de transição, que seria um período difícil, de monetizar ao longo desse período. Saberia que um momento eu não teria um cliente, no outro mês eu teria, na outra semana eu tenho, não tenho. Então, assim, me planejei. Não só no aspecto financeiro, eu falei de financeiro, que muitas vezes é isso que as pessoas falam, né? Logo de cara, dinheiro, pá. Mas, dinheiro, cara, assim.
É isso daí, mas não só isso, também com Karine. Eu tive que sentar do lado dela e falar, olha só, durante um período da nossa vida, pode ser que o nosso padrão diminua. Pode ser que aconteçam esses impactos. Então, assim, esse alinhamento geral com seus stakeholders e, principalmente, hoje eu não fico tão aflito com meus resultados. Eu sei que é consequência. Eu estou aqui trabalhando e tal, tenho muita sorte e leio a sorte como oportunidade, mais prontidão. Então, assim, e isso é consequência do nosso trabalho. E calma, paciência e ele construindo. E engraçado assim, eu não sei quem é que faz yoga, quem tá aí com a gente que faz yoga. O que você falou da sua natação é o que eu passo todos os dias na yoga, cara. Às vezes, quando eu vou fazer aula em grupo, eu tenho um senso de competitividade muito grande, Raine. E aí, toda hora que eu tô numa posição de equilíbrio, e que eu olho pro lado, que eu olho o que o outro tá fazendo, ou que eu presto atenção que o outro caiu, menino, eu caio junto, vou junto também, aí cai todo mundo. Porque quando você não está focado no seu drishti, né, que é no seu olhar ali na yoga, e fica ali, você se desestabiliza olhando para o outro. Uhum. Né? Isso é muito complexo. Porque, assim, a gente também tem que olhar para as nossas referências, né? Não tem como a gente ficar só no nosso mundinho, né, Raine? Mas a gente tem que olhar as referências não de uma forma comparativa, mas sim de uma forma de aprendizado. O que está rolando no mercado? O que a gente tá... Eu trabalho muito isso dentro da minha mentoria, né? A gente olha muito para o externo no começo, mas depois a gente se fecha numa bolha e fica. Porque o que a gente tem que criar para o outro e para o universo é justamente o que está dentro da gente, não o que a gente está vendo que está acontecendo no mercado ou o que o outro está fazendo. Isso é criação, né? Isso daí, na verdade, é um mix, né, Kézia? A gente entende, e aí até a SWOT, a gente pegar a origem da SWOT, que é a ferramenta que eu falei lá no começo, é a ferramenta de gestão estratégica, justamente para a gente olhar para dentro de nós mesmos, identificarmos as nossas forças e fraquezas, e aí fica uma dica que você também pode implementar na sua vida, né? Que é justamente, olha aí, pega um papel, faz aí agora, olha para dentro de você, quais são os seus pontos fortes, quais são as fraquezas que você tem, e principalmente, quais são as oportunidades que o seu cenário externo está te oferecendo, e não só de trabalho e tudo mais, mas os seus concorrentes, eles também te oferecem oportunidades de aprendizado, de às vezes você tá do lado. Cara, não é concorrente, porque percebe que quanto mais pessoas estiverem gerando impacto positivo na sua área de atuação, é melhor para você. Então, assim, não tem escassez. Isso, e quando a maré sobe, sobe todos os barcos, não sobe só o seu barquinho, com certeza. Né? Vai todo mundo. Então, é muito legal. E olha só, a dica que o Raine acabou de dar, da SWOT, é para você que está querendo iniciar a sua transição de carreira. Se você está aí chateada porque acabou de chegar de um trabalho ruim, que te deixa infeliz, né, que não está vendo propósito, que não está tirando o uau, né, aquele uau nosso de cada dia. Se você está nessa fase, faça isso. Né? Tem uma mentoranda minha que está saindo de férias agora, a gente vai começar no mês que vem, quando ela voltar. E a tarefa que eu passei foi exatamente essa, Raine. Eu passei para ela, olha, anota, pega um papel, anota tudo que você acha que você quer e tudo que você acha que você não quer. Quais são as suas habilidades e quais são aquelas coisas, aqueles papéis, aquelas situações que você detesta. Porque é importante também, antes de saber o que a gente quer fazer numa transição de carreira, por exemplo, é o que a gente não quer fazer. É ter certeza do que a gente não quer fazer, do preço que a gente não está disposto a pagar. Então, Kézia, isso é até uma estratégia que eu utilizo dentro de um processo de coaching, né? Eu tenho os perfis hoje de pessoas que me procuram. Pessoas que estão perdidas, no sentido, Raine, o que eu tenho que fazer na minha vida, né? E de certa forma, eu por ter sido engenheiro, professor, de coach, já fui tão perdido na minha vida que as pessoas se identificam nessa história, né? Então, assim, quando eu pego esse caso, né? Primeira coisa se a pessoa não... Alguns estão e não estão perdidos, né? Só faltam segurança. Já sabe o que quer, mas falta segurança e às vezes precisa só de uma pessoa ali do lado para, olha, é isso mesmo, vambora, né? Mas outros realmente não são. E quando não sabe mesmo, primeiro cara, o que você não gostaria de fazer? Né? Essa é uma excelente estratégia, já que você não sabe o que você quer, o que você não quer. E assim, se permitir, porque muitas vezes você só vai saber se você quer ou não quer determinada coisa se você se permitir atuar naquilo dali. E principalmente, só pra gente fechar o nosso papo e não ficar um papo de doido, os 5 pontos são, os 5 passos, né? Foco, planejamento, ação, melhoria contínua e, por último, esses resultados que a gente tem que saber administrá-los. É o principal ponto que a gente vem falando tanto aqui, porque senão isso cria uma ansiedade tamanha que a gente não consegue tocar o nosso dia a dia, né? E chega um ponto que a gente quer chutar o pau da barraca e fala, cara, não é esse caminho, não tá dando certo.
certo e tudo mais, vou voltar pro que eu fazia antes, pelo menos eu ganhava meu dinheirinho e levava minha vidinha. Mas a gente não nasceu pra ganhar dinheirinho nem vidinha, né, Kézia? Não, a gente nasceu para ter uma vida incrível. E é isso o meu maior orgulho e eu bato no peito hoje de estar realizando, de estar vivendo, gente. E é uma coisa assim tão palpável, né, Raine? Porque é muita questão de mentalidade, gente. É muita questão de estar aqui primeiro. Entendeu? Antigamente eu achava que para ser feliz eu tinha que estar ganhando 30 mil reais por mês, né? E hoje minha mentalidade é outra. Eu preciso de 1.500. Então, assim, para viver saudável, feliz, sabe? Bem. É, né? Isso daí, porque e na verdade. Pode falar. Não fala, essa coisa do. E essa coisa dos stakeholders que você falou, né? Antigamente, antes de eu começar a minha transição de carreira, eu sentei com o Guilherme e falei, olha, eu quero realizar um sonho, eu tô quase nos 30, eu gostaria muito de tentar. Né? Literalmente 30 tentar. Né? E aí o Guilherme falou, tá bom, então eu vou me segurar no meu trabalho, e aí você tenta, se der certo, depois é eu que vou sair enquanto você segura as contas. Então, a gente tem esse combinado de 2 anos, primeiro sou eu tentando conseguir, agora é a vez dele, onde eu vou ter que estar sustentando para ele seguir o sonho dele. Né? Então, você pode pensar nisso como um projeto de vida com o seu parceiro, com a sua parceira aí. Né? Combine, faça os acordos, não sai caro. Não sai caro, e sai cara, muito melhor. E eu vou... Isso daí, Kézia. E agora eu vou dar uma super dica que eu uso na minha vida. Por exemplo, de tudo que eu vou tomar de decisão, a Kézia, por exemplo, ela me mandou assim, Raine, mandou ontem, e aí, Raine, vamos fazer uma live amanhã e tudo mais? E eu sou super empolgado também, né? Eu sempre estou pronto, né? Porque as oportunidades estão aí voando. Você tem que estar pronto para quando ela vier, você tá ali para fazer. Então eu falei, cara, beleza. E eu, imediatamente, Karine estava do meu lado, eu, amor, amanhã, 7h30, eu fui convidado para uma amiga pra gente fazer um trabalho bacana e tudo mais. Posso? Ou seja, é claro que eu poderia ter chutado pra lá, vou fazer, beleza? Mas, cara, ela é minha stakeholder, eu não posso entrar em atrito, eu tenho que gerar um resultado positivo pra mim e pra ela. Tanto que aqui agora ela tá aqui na sala, a gente tá no apartamento de uns primos nossos, ela tá sentada aqui na sala me aguardando e eu tô aqui com vocês. Gente, sabe? Então por quê? Isso foi alinhado. Quem que quer conhecer a Karine aí? Pelo amor de Deus, cadê a Karine? Cadê a Karine? Karine! Porque eu quero conhecer a Karine, cadê o Eu vou abrir a porta aqui, peraí, deixa eu pegar essa mulher. Não, a gente tem que dar uma salva de palmas pra Karine, não é não, galera? Eu sei que é a Karine. Minha Olá, filha! Eu não estava preparada. Tudo bom? Essa mulher linda. Tudo bom? Gente, boa noite. Nossa, você um exemplo aqui pra gente, viu, Karine? Parabéns pelas conquistas dessa viagem. Tem que negociar, né? A gente negocia. Ai, nossa, os meninos estavam falando, eu quero levar a Karine na mala na próxima viagem. Só ligar, bota no Viva Voz que a gente negocia com o responsável, sem problemas. Ai, galera, pronto. Já era. Pronto. Muito bom. Falou. Muito bom. Ótimo. Show. Tchau, tchau. E é isso, né? Linda ela, verdade, Angelica. Uma linda essa mulher, cara. Obrigado. Escolhi muito bem, né, mais? É isso, cara. Assim, cara, na verdade, esses são os 5 pontos. E assim, quem tiver mais alguma dúvida em relação a SWOT e tudo mais, pode mandar uma mensagem inbox. Eu vou ter todo prazer em estar falando com vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente tá aí, né, Kézia? Se quiser complementar alguma coisa também, fica à vontade. Vocês, inclusive, mandem aí perguntas, o que vocês quiserem falar, falem. Mas, assim, qual que é o intuito, sabe, Raine, dessas lives compartilhadas, colaborativas, né? De a gente se apresentar, ter a oportunidade de trazer pessoas como você para o nosso círculo. Então, você que está aqui com a gente assistindo, ou você que está assistindo depois esse vídeo, né, lá no IGTV, procure o Raine, converse, troque ideia. Rede social, gente, é para isso. É para a gente se conectar, poder se conectar com o Raine que está lá em Alagoas, que mora no Rio de Janeiro. Então, assim, não tem mais essas barreiras geográficas. O Instagram está aqui para servir para o bem, né? Para esses encontros. É isso daí. E assim, eu respondo todas as pessoas no 1 a 1, cara. Ninguém sai sem respostas, ninguém sai ali sem uma ajuda. Cara, então assim, eu tô aberta, a Kézia tá aberta, depende de você, né? A gente não pode pegar aí na sua mão e digitar, então a gente tá aqui esperando, me diz aí. É isso aí, com certeza. E é isso, gente, olha, gratidão, Raine, adorei os 5 passos, porque, de fato, né, como eu falei no início da aula, da live, não precisa ser só para viagens. A gente tá falando sobre viagens aqui, mas
tudo isso é aplicabilidade para qualquer decisão, para qualquer projeto que a gente vai desenvolver na nossa vida, sendo pessoal ou profissional, né? É um projeto de vida, Verdade. é você, a gente está falando de você, né? Então vai com daí. tudo, sem medo, se joga. Olha só as experiências que o Heine está tendo em Alagoas, né? Quantas coisas, né, que estão chegando para ele. E lembre-se sempre, viajante, eu acho que tem uns 5 anjos da guarda a mais. Que sempre tá com a gente. É verdade, cara. E assim, com certeza, cara, e se eu pudesse dar um último recado, eu não tenha medo, cara. Acho que a gente vem, né? Eu vou falar a gente porque eu conheço um pouco da sua história, né, Kézia? A gente vem de uma profissão super tradicional, em que todos que olhavam pra gente olhavam até, cara, vocês chegaram no topo e tudo mais. Só que isso não nos trazia ali satisfação. A gente só topou pagar o preço, porque também não pense que é de graça, não pense que não vai ser. E no de graça eu não digo só no aspecto financeiro, não, eu digo no aspecto de tempo. Porque o maior valor que nós temos é o nosso tempo. Então, assim, há muito tempo investido, dedicação, é claro, mas a gente topou pagar o preço para estar aqui hoje. E assim, e o mais louco desse topar pagar o preço a gente nunca sabe quando a gente está trabalhando, quando a gente está se divertindo, quando está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Como num momento de troca tão intenso quanto esse. Isso, entendeu? Então, assim, não tenham medo de entrar em ação na direção dos seus sonhos. Exato. E quando tiver louco desse jeito, que você não sabe se você tá trabalhando, tá se divertindo, aí é porque a coisa tá certa. Você tá no caminho certo. Verdade, cara. É verdade, cara. E Muito também super bom. agradeço pela oportunidade de estar aqui. Estou à disposição de você, Kézia, de vocês seguidores. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui compartilhando e crescendo juntos, né? Que isso que é o mais importante. Gratidão também por esse momento. Gratidão a nossa, Heine. Um beijo pra vocês, galera. A gente se vê semana que Beijão, vem. tchau, tchau. Mesmo horário. Falou, Kézia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.